tudo bem? Eu me chamo Sara e estou aqui para contar o relato do meu parto. Bom, o meu parto foi uma coisa assim, muito louca. Foi de repente. E eu quero especificar algumas coisas para vocês desde o começo. O meu pré-natal todo foi com uma médica só. Eu fiz ele particular. O parto foi particular também com a mesma doutora que fez meu pré-natal. Enfim, era uma terça-feira, dia 3. Estava agendado uma ultrassom pra mim. Sabe aquelas ultrassons que são feitas todo mês, ou depende de qual clínica você vai, de qual obstetra, de 2 em 2 meses, 3 meses, não sei. Enfim, a minha era todo mês com ela. Era só um ultrassom normal, de rotina, pra saber como que o bebê tava desenvolvendo e tudo mais. E eu fui lá, cheguei, meu noivo sempre me acompanhando, tão querido, um paizão super, super presente nesses quesitos e realmente cheguei lá tranquila, porque era uma ultrassom normal, só pra ver o tamanho, porque já faltava um mês pro bebê nascer. Pra quem não sabe, meu filho se chama Gael Henrique. Faltava um mês para o Gael nascer. Era dia 3 e o parto dele estava marcado, a cesárea estava marcada para o dia 7. A data prevista do parto era dia 14. Enfim, chegamos lá, entramos na sala da clínica, o doutor começou a fazer ultrassom e tudo mais, a gente bem tranquilo, só que eu reparei que o doutor estava com uma cara meio diferente. Assim, eu já sou muito apreensiva. Eu comecei a ficar preocupada, eu pensei que o meu bebê não estava desenvolvendo muito bem, porque pela cara dele tinha alguma coisa errada. E ele fez lá todos os procedimentos, começou a medir várias coisas dele e tal, pra fazer o laudo final. E quando terminou, ele olhou pra mim e falou, ó, eu tô achando que tem alguma coisa, mas eu vou confirmar, só um minuto. Foi lá, mediu tal, e eu não tava entendendo nada, porque era só um borrão. Enfim, eu tenho algumas imagens dessa ultrassom que ele viu, né, o problema, e são essas imagens aqui. Terminando tudo, ele olhou pra mim e falou, olha, é isso realmente que eu estava vendo desde o início, você está com pouquíssimo líquido. Eu fiquei sem entender nada, fiz algumas perguntas para ele disse que eu teria que conversar com a minha pré-natalista. Saindo de lá, foi isso que eu fiz, já mandei mensagem para ela, olha, doutora, o doutor que fez a ultrassom disse que eu tô com pouco líquido e tal. E ela falou assim, olha, Sara, me manda a foto da ultrassom e a foto daquele laudo final que eles fazem, todo escrito, né? No mesmo instante, eu mandei realmente pra ela as duas fotos do que estava escrito e tudo mais, e ela me retornou falando, olha, Sara, isso aqui não tá legal, tá? O teu líquido não tá legal, a gente vai precisar de uma consulta. Porém, no dia 4, a gente já tinha uma consulta agendada para as 9h30, e ela disse, não, vem bem antes, você vai ser a primeira a ser atendida. Já traz as suas roupas e tal, a gente começou a conversar. Ela falou que eu precisaria levar as minhas roupas, que ela já ia me dar a folha pra fazer minha internação, já ia ver vaga de UTI, e eu, que que tá acontecendo? O meu filho é pra nascer daqui a mais de um mês, e eu cheguei no hospital, fiquei internada, só que ela já me retornou, olha, assim que eu cheguei lá, já fui pro meu quarto e tal, era só, no quarto só ficava eu e meu noivo, e chegando lá, ela, né, ela foi me ver lá no hospital, falou, olha, Sara, fica tranquila, eu vou te deixar em jejum, porque você tem cesárea marcada às 17 horas. E o meu mundo parou, porque eu não tava entendendo nada, eu tava com medo, sinceramente, eu estava muito apreensiva, com muito medo do que ia acontecer, porque eu sei que prematuridade é um assunto sério, não vamos romantizar a prematuridade, só que é um risco muito grande, por mais que eu já estava assim, ele já estava formado, mas ele não estava maduro, isso que quer dizer prematuro, pré-maduro, então na minha cabeça passava mil e uma coisas, enfim. Ela reservou a vaga de UTI pra mim, e foi esse o grande medo, a UTI, que eu fiquei apreensiva. Enfim, fiquei de jejum a tarde toda,
Quando chegou lá pelas 15 horas, ela falou assim, Sara, no WhatsApp pra mim, Sara, a gente vai ter que dar a sua vaga de UTI para outro bebê que nasceu no plantão, nasceu um pouco adiantado também e vai ter que precisar da UTI. Eu falei, beleza. O meu tá aqui dentro, ainda tá tranquilo. O meu líquido tinha estabilizado, porém eu estava com 1 centímetro de dilatação e estava tendo contrações fortíssimas. Enfim, mas dava para aguentar tranquilo. Ela começou a correr tentar encontrar alguma vaga e falou que se no hospital que eu fiz não tivesse vaga, eu teria que ir para o hospital da Unimed, que fica em outra cidade. Tá, fiquei de jejum até de noite. Aí de noite chegou o meu lanchinho, que foi sopinha, pãozinho e um potinho de margarina para eu passar, porque eu não podia comer nada pesado. Enfim, e uma gelatininha de sobremesa. Comi tranquilinho, mas à noite, lá pelas 8, por aí, eu jantei, na verdade, era às 18 horas. Às 20 horas, eles trouxeram bolachinha salgada, chazinho. Assim, eu conversava muito com o meu noivo. E ele tava super feliz, ele tava super otimista, falando que tudo ia dar certo, que o nosso filho ia vir ao mundo, ia ser tudo lindo, maravilhoso. E eu tinha um pingo de medo, eu confesso que eu estava morrendo de medo do que poderia acontecer. Nós fomos até a capela, que o meu quarto ficava do lado de uma capela. A gente foi lá fazer uma oração, e a capela era essa daí que vocês estão vendo. Nós oramos, lemos versículos da Bíblia, tudo certinho, e eu falei com Deus, falei que se fosse da vontade dele, que o nosso filho viria ao mundo no dia seguinte, sim, com saúde, fortíssimo, e que não precisasse da UTI. Enfim, chegou no dia seguinte, de manhã, ela me mandou mensagem: Oi, Sara, consegui uma vaga de UTI pra você ao meio-dia? Não, era às 11? Às 11 estava marcada a minha cesárea. Aí eu falei, tá ótimo. Ela não toma café da manhã. Aí eu falei, cara, de novo eu vou ter que ficar sem comer. Mas enfim, tranquilo, era pra um bem maior. Fiquei de jejum. E aí fomos, eu me preparei já umas 10 horas, passei uma maquiagem e tal, que nem adiantou nada. Passei uma maquiagem e tal, tomei um banho antes de ir pra cesárea, porque eu sabia que eu não poderia tomar um banho o dia inteiro. Eu já tomei banho de manhã já pra falar, não, tranquilo, tô de banho tomado. Se vocês ouvirem barulho, é meu filho balbuciando. Ele está meio rouquinho, porque ele chorou bastante, por sinal, esses dias, então ele tá bem rouquinho, mas enfim. E esses chacoalhinhos também, os brinquedos dele, mas tudo bem, tranquilo. Eu tenho foto, eu indo toda preparada já para a sala de parto, que é essa daí. Enfim, eu não fui direto para a sala de parto, eu fui para uma sala de recuperação, que um lado era para quem tava esperando, e outro lado era recuperação. Eu fiquei esperando ali, minha médica foi me ver, ela falou que tava tudo bem, ela me acalmou bastante, me deu um suporte, viu como eu tava, foi ver minha barriga, passou a mão do Gael, falou que ele ia nascer forte, saudável, que tava tudo bem, que ia correr super bem, que tudo tranquilo. Aí, as enfermeiras me levaram para a sala de parto, chegando lá, ela tava toda bonitinha, com aquela touquinha fofa dela. E aí ela ligou uma musiquinha pra relaxar, porque ela fazia os partos dela com música, eu acho lindo, porque acalma a gente presta um pouco atenção na música, mas no meu caso não foi assim. No meu caso, eu prestei mais atenção na ansiedade que eu estava sentindo, porque realmente, olha, a minha gravidez foi muito complicada. Eu demorei muito pra entender que eu tava grávida. Eu demorei muito pra sentir aquela emoção, aquela parte bonita de estar grávida. Então, quando eu realmente caí pra real, poxa, eu tô grávida, sabe, eu amo realmente o meu bebê. Um mês depois ele nasceu. Então foi bem complicado, assim. Mas enfim.
A minha barriga não cresceu muito também, por sinal, então foi bem tranquilo pra eu me abaixar, assim, ficar me corcunda pra eles colocarem a hack, que é a anestesia, que vai na coluna. Tinha muitas fotos da minha barriga justamente porque eu não conseguia ter aquela admiração por mim, sabe, mesma. Eu amo muito meu filho, eu amava meu filho na gravidez, eu tratava com muito carinho, só que eu não dava o melhor de mim como uma grávida, sabe? Trabalhava em mercado e, claro, com as folgas e tudo mais, mas mesmo assim, né? O que é uma folga na semana? E um domingo sim, outro não. Pra quem tá grávida, isso é bem complicado. Eu não consegui curtir nada da minha gravidez. Aí, quando foram aplicar, foi anestesista, uma moça super querida, porém complicou um pouco, porque demorou bastante para aplicarem anestesia em mim. O meu noivo ficou em outra sala esperando, se arrumou, colocou a roupinha e tal, mas ele teve que esperar bastante. Primeiro eles aplicam uma na sua pele, depois eles aplicam realmente na coluna, que é para amortecer da cintura para baixo. Aplicou e tudo mais, no mesmo momento que eles aplicam, assim, o que eu senti quando aplicaram a anestesia foi como se eu senti o líquido entrando e senti uma coisa geladinha que foi esquentando, que foi dando umas formigadas e eu não sabia que era assim, o que eu tava sentindo, mas eu estava sentindo uma coisa bem estranha. Ai, eu tô me mexendo bastante, é porque eu tô dando a mão pra ele não chorar, e uma eu tô segurando o celular porque ele já deu um jeito de cair me puxando. Mas enfim. E me colocaram deitada e amarraram meus braços. Pra mim, pessoalmente, foi uma experiência muito ruim daquela anestesia. Comecei a sentir muitos calafrios, muito enjoo, tanto é que colocaram um pano do meu lado pra caso eu vomitasse, eu não conseguia vomitar, era só força que vinha, mas era meio estranho, era um sufoco na minha garganta, Aí a minha pressão começou a cair, foi bem ruim, assim, sabe? Senti muito frio, muito frio. Enfim, eu falei pra ela, tá, e você, como que eu vou saber se realmente a anestesia vai funcionar? Porque esse era o meu maior medo. Eu acho que eu tinha mais medo da anestesia não funcionar do que do parto normal. Só que eu escolhi o parto cesárea por outras questões. Bom, agora vai ser um pouco complicado, porque eu estou com uma mão segurando ele e com outra o celular, porque eu sei que ele vai derrubar, né? Ah, derrubou a chupeta. Derrubou a chupeta. Olha você. Olha você. Vou ter que parar de novo a gravação e, enfim, eu acho que ele quer mamar. Nós temos um filho, a gente tem que se virar nos 30, nos 40, nos 50, no que for, no que der. Porque é complicado fazer alguma coisa sem parar no meio do caminho e dar atenção pra eles. Uma pequena mudança aqui de cenário e de luz e de tudo mais é por causa disso aqui, ó. Senão ele não iria deixar eu gravar. Enfim, eu tava esperando que ela fizesse o teste que ela disse que faria de me espetar pra ver se eu tava sentindo alguma coisa. Realmente, eu não senti absolutamente nada. Ela fez o teste e eu estava conversando com as enfermeiras e eu nem senti. Ela não perguntou, esse foi o teste dela. Ela simplesmente não perguntou se eu estava sentindo. Porque eu acho que ela fez isso porque talvez eu poderia ficar com dúvidas se eu estava sentindo, se eu estava sentindo mais ou menos. Enfim, é uma questão psicológica, né? O nome dela é Juliana. E eu falava, Ju, quando tu vai começar ela? Eu já comecei, Flor. Ela é tão querida, gente, um doce de mulher. Ela fala tão doce que deixa a gente bem calma. Ela já comecei. Aí eu, tá. Aí eu comecei a sentir uns negócios me puxando, assim. Aí, de repente, o meu noivo entra na sala, senta bonitinho e já se levanta querer olhar o que tava acontecendo. Aí ela fala, ai, pai, tem que esperar um pouco. Eu falo, gente, ele é muito afobado. Ele tava muito ansioso. Ele sentou do meu lado, ficou conversando comigo.
E eu senti muitas pressões na minha costela, muitas, muitas mesmo, como se estivesse arrancando os meus órgãos. Não sentia dor, mas eu sentia pressões. Enfim, ela tá quase nascendo, eu já tô vendo ele, meu Senhor! Realmente, ela tirou ele demorou uns 2 segundos pra chorar, e quando chorou, gente, parecia um choro de uma criança nascendo de 42 semanas, era muito, muito forte. Deram lá pro pediatra avaliar ele e tudo mais. Realmente, ele não precisou ir pra UTI, mas ele também não foi pro quarto. O meu noivo e as enfermeiras levaram ele até a UCI, que é intermediário, não é intensivo como a UTI, né? É intermediário. Depois da UCI, pelo menos aqui é assim: o neném nasce, se precisar ir para UTI, o neném vai para UTI. Depois da UTI, ele vai para UCI. Depois da UCI, ele vai para o quarto. E o meu bebê, ele foi para UCI e depois direto para o quarto. Eu não vou contar como foi a recuperação do meu filho, porque isso é tema para outro vídeo que eu vou fazer só sobre o Gael. Vou fazer como foi a recuperação, como foi os meses, porque agora ele já completou 5 meses, com fotinhos também. Mas eu vou deixar vocês já com uma foto dele, que é essa daqui. Essas duas. E aí ele estava, quando tiraram ele de mim, aí nessa foto agora é quando ele já estava na incubadora. Ele teve alguns probleminhas e tudo mais, mas isso realmente eu vou contar tudo pra vocês no próximo vídeo. Depois da cirurgia, eu fui para o quarto de recuperação. O quarto de recuperação é assim, você fica deitado, cada um fica dentro de uma cortina, assim, numa salinha feita por cortina, fechadinho, cada um no seu cantinho, escondidinho. Eu ia ficar por 3 horas, que era o tempo que a anestesia voltava se estabilizava. É porque, assim, pode dar reação nessas 3 horas, então, por isso que eles deixam a pessoa se recuperar ali e não levam direto para o quarto da pessoa, porque lá no quarto a pessoa estaria sozinha lá, claro, com uma campainha do lado, mas não é a mesma coisa que ter sempre alguém passando ali e te vendo, né? Enfim, eu não podia ficar com o celular nessa sala de recuperação do pós-parto, eu não podia... nem o meu noivo podia entrar lá muito, ele podia só entrar, me ver como eu tava, sentar um pouquinho e já sair. E ele ficou mais com o Gael, né? Porque eu preferia assim, a gente preferiu assim, que ele ficasse acompanhando o Gael ao invés de mim. Porque o Gael era um bebê, eu tava ali bem, sabe? Qualquer coisa eu chamava ali as enfermeiras e tava tudo certo. Eu tô olhando muito pra cá porque eu tô vendo tanto que o limite, porque a minha memória tá bem cheia. Eu não quero que pare no meio do vídeo, enfim. Aí, mas a minha é que assim, você fica lá por quê? Porque você tem que, as tuas pernas precisam voltar ao normal, pra você poder sair de lá e ir para o quarto. E assim, eu ficava toda hora, eu acho que de tanto eu insistir, de tanto eu tentar, realmente, porque eu não queria mais ficar ali, eu queria ir pro meu quarto, mexer no celular, mandar fotos, mandar notícias para o pessoal e ver como a minha mãe tava, porque ela também foi ao hospital antes de eu nascer. Ela ficou, na verdade, numa salinha de espera, porque foi meu noivo que entrou comigo, né? Mas ela ficou numa sala de espera, levou um balão gigantesco de gazélio que não pôde entrar no hospital. Tadinha. E o balão é esse aí. Coitada, ela comprou com o maior amor e não pôde entrar, ela ficou muito triste. Minhas pernas voltou umas 2 horas e meia de pós-parto, as minhas pernas voltaram a se mexer, eu conseguia já erguê-las, assim, erguer não, mas dobrar o joelho, né, que esse era o ponto principal, que elas queriam que a gente conseguisse. Daí eu chamei uma delas, porque eu já não aguentava mais ficar ali, e elas me levaram pra lá e tudo mais, vários antibióticos, sempre acompanhando, minha médica me acompanhando. Então, assim, ó, foi bem tranquila a cirurgia. A cirurgia em si, mas quando eu levantei, porque eu tinha que. É que assim, eu tive que ficar por 8 horas sem levantar da cama, mas eu queria ver meu filho. Eu queria ver meu filho, porque ele não foi pro quarto comigo, ele foi pra UCI. Eu queria ir lá na UCI ver ele. Mas, gente, meu noivo me ajudou a levantar. E eu, sabe, é uma dor tremenda quando você levanta. Horrorosa. Foi a maior dor que eu já senti.
Sério, não é diminuindo as pessoas, as mulheres que têm parto normal, porque eu sei que elas sofrem muito, porque eu senti as contrações, eu sei que horríveis que são, e sei como dói, deve doer, deve ser uma dor insuportável quando a criança tá nascendo. Mas a minha recuperação, e eu sei que é da maioria das mulheres que fazem cesárea, são bem complicadas mesmo, porque dói. É uma cirurgia, são 7 camadas. E aí ele me ajudou a levantar, me colocou numa cadeira de rodas e me levou até a UCI. Aí eu fui lá, vi ele e tudo mais. Ao total, eu fiquei internada por 3 dias. Eu cheguei na quarta-feira, não. Cheguei na quarta-feira e fui embora no sábado. Fui embora no sábado. E fui embora, assim, entre aspas, porque fui embora, dormi pra casa, com o coração na mão de deixar meu filho lá. Mas enfim, o que aconteceu depois disso, quantos dias ele ficou, não sei como foi, já falei, vai ser tema por um próximo vídeo, né? As minhas visitas, como foi as minhas visitas e como foi tudo. Resumindo, doeu bastante, foi bem complicado a recuperação. Muita dor, por 15 dias, dor intensa no corte. E, eu esqueci de falar, os meus pontos não foram externos, eles foram pontos internos, e a minha médica, ela colou a pele. Essa aqui é a foto da minha cicatriz, depois de 5 meses, quase não aparece. Foi muito bem feita mesmo, gostei muito, super bem atendida. Eu fui, maravilhosa, muito boa essa doutora mesmo. Eu recomendo ela para todo mundo. Quem for de Jaraguá do Sul é a doutora Juliana Bisato, ela é maravilhosa, uma médica incrível, sério, incrível mesmo. Espero que vocês tenham gostado do relato. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, por favor. Eu realmente quero levar isso como uma paixão, porque sempre foi o meu grande sonho. Vou fazer muito vídeo cotidiano. Quero fazer vários vídeos sobre bebês, sobre a maternidade, sobre a vida cotidiana realmente, sobre tudo, como noiva, mulher dona de casa e tudo mais. E espero realmente que vocês gostam e me acompanhem. O meu Instagram é esse que tá aparecendo na tela. Enfim, dão bastante joinha. Um beijo pra vocês e até a próxima.